Ok, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente a Erechim, trazendo a formação do Professional Integrative Systemic Coaching, uma metodologia hoje consagrada no mundo inteiro. Nós vamos compreender um pouco mais de onde veio essa metodologia na sequência. Ok? Antes de nós iniciarmos, eu quero falar algumas coisas. Uma delas é que todo o conteúdo vai ser filmado justamente para que nós tenhamos disponibilidade dele digital. Se alguma coisa, vocês tiverem alguma dificuldade ou qualquer coisa que vocês possam, porventura, no futuro esquecer, teremos todo ele filmado, teremos tutorial, tá? Nós vamos disponibilizar isso também. Alguma outra situação aí que vocês precisem num contexto profissional também, nós teremos a disponibilidade em e-learning e be-learning, que e-learning é totalmente digital e be-learning é digital com presencial, reduzindo um pouco os dias do curso, né? Porque realmente é uma tendência ficar um pouco mais enxuto. Um curso de 8 dias não é fácil para as pessoas, às vezes, ficarem 8 dias numa formação. Ok? Bom, todos já me conhecem. Nós tivemos a oportunidade de conversar pessoalmente com cada um. Eu, há 20 anos, já estudo, pesquiso e desenvolvo conteúdos. Esse conteúdo Professional Integrative Systemic Coaching é referência no mundo, mas ele tem algumas coisas minhas dentro dele. Uma delas é a autogestão, que é um conteúdo exclusivo. Terapia neurocientífica, alguns recursos muito úteis. Pensei na senhora também, doutora, tem um negócio interessante ali, um recurso que eu vou dar, que é muito simples, numa situação específica que alguém está sentindo um pouco de dor e não quer usar mais medicamento ou não pode usar um certo medicamento, tem um recurso muito simples que eu vou ensinar para tirar a dor rapidíssimo, né? Então tem bastante coisa aí que nós podemos usar em diversos contextos para reedição. Então, essa formação é um conteúdo internacional. Essa formação ela é reconhecida hoje pelo Metaforum, que foi o fundador, Bernet Iser, o pai da metodologia. A nossa amiga virá à tarde, como ela falou agora. De todos os que estarão aqui, 2 pessoas conheceram o nosso fundador do Metaforum, da nossa metodologia, que é o Bernet Iser. Inclusive, se vocês não viram no Dropbox, tem vídeos dele, inclusive sendo filmados aqui em Erechim, aqui no CDL, pela RBS TV também. Quando ele veio, alguém lembra disso? Já faz 3 anos, apareceu na televisão, fizeram reportagem, alguém lembra disso? Não sei se alguém chegou a ver. Não? Na verdade, meu amigo, parceiro, querido amigo, né, mas infelizmente saudoso amigo, ele faleceu agora em janeiro desse ano. Ele era um trainer que passava a maior parte do tempo viajando pelos 4 continentes. Aí ele foi para a Nigéria no início do ano e pegou malária e se foi. Então é uma grande perda, é alguém que nos inspira. E uma frase que eu vou iniciar o curso, antes de nós fazermos uma pequena apresentação, uma frase que eu vou usar para iniciar é uma frase dele, que é muito, muito bonita, né? Até o Rogério ouviu essa frase pessoalmente dele. Quando perguntaram a ele que metáfora você usaria para definir o seu trabalho e a sua vida, e ele disse algo muito bonito. Ele disse o seguinte: eu sou um artista e a minha obra de arte são as pessoas. E outra frase extremamente bonita dele é: soluções estão em todos os lugares. Então ele era especialista em soluções. Ok? Bem-vindo ao Coaching Integrativo Sistêmico. O desenvolvimento e esses princípios, então, como nós acabamos de comentar, foram desenvolvidos por Bernet Iser, e ele integra as seguintes disciplinas, tá? PNL sistêmica e, na verdade, as 2 PNLs, tá? A PNL sistêmica de Robert Dilts e PNL tradicional, cujo pai da PNL é Richard Bandler. Nós temos as 2 PNLs. No trabalho de Bernet Iser foram esses recursos aqui, né? Aí nós temos mais alguns. Então, PNL sistêmica, terapia sistêmica, né? Trabalho com foco em solução, de Steve DeShazer, hipnoterapia, Milton Erickson, Dr. Stephen Gilliam, constelações sistêmicas, né? De Bert Hellinger, que é o pai das constelações, Matthias von Kibet e Inza Sparrer. Diálogo sistêmico, que foi o próprio Bernet Iser que inventou. Cinesiologia. O que é cinesiologia? É quando você faz uma pergunta para uma pessoa
De tarde vocês vão ver que interessante isso. A Rosane teve a oportunidade de experienciar isso. Quando você faz uma pergunta para essa pessoa e a pessoa não sabe a resposta, o Bernett usava a cinesiologia. Então ele pedia que você só olhasse para ele e deixasse teu braço esticado, sem movimentar. Ou seja, ele não buscava a resposta no teu consciente, ele fazia com que teu corpo, quando você fizesse uma pergunta, quando é negativa a resposta, ficava mais, uma pequena diferença de sensação no braço fazia com que ele entendesse que ali era um ponto fraco e ele achava a resposta só usando o braço. Você só tinha o papel de deixar o braço sem movimentá-lo. Interessante. Hã? Né? É verdade, é verdade. Então, muito interessante cinesiologia e construtivismo. Essas são as influências de Bernett Iser. Eu ressalto aqui também nós teremos neurociência, que é hoje uma fundamentação extremamente importante. Essa é algo que eu estou trazendo. Também a PNL de Robert Iltz, além de diversos outros trabalhos. Vocês vão conhecer Dr. Richard Moss, vocês vão conhecer também o trabalho do Dr. William Moulton Marston, Gregory Bateson. Tem muitas. Digamos o seguinte, pessoal, está acontecendo agora. É uma verdadeira revolução. E vocês fazem parte disso, porque isso que vocês estão recebendo é extremamente moderno, é o que há de mais avançado também em neurociência e é a construção do que há de melhor de muitos pensadores. Ok? Então, por exemplo, só para vocês entenderem, tá? A PNL é muito legal. Em contrapartida, qual é uma das coisas que eu acho que a PNL precisaria trabalhar, porque eu sou trainer em PNL também. Programação neurolinguística é uma fundamentação melhor, porque a programação neurolinguística ela não tem, até o presente momento, fundamentação acadêmica. Em contrapartida, quando você compreende neurociência, fica muito mais fácil para você entender como, digamos, a neurociência te dá as fundamentações e a neurolinguística as estratégias, né? Mas só que, por exemplo, todos esses pensadores, todos esses conhecimentos, todos eles têm pontos maravilhosos, só que eles têm algumas falhas, ou seja, algumas coisas que eles são mais fracos, não são tão efetivos. Então, integrando todos eles, você tira o melhor de cada uma dessas metodologias. Ok? A neurociência ela é sensacional, mas ela não tem essas estratégias, né? O coaching sem PNL ele fica capenga. O trabalho, por exemplo, o trabalho de Milton Erickson, extremamente importante. Milton Erickson é precursor da programação neurolinguística, ou seja, Richard Bandler modelou alguns terapeutas, Virginia Satir, Fritz Perls, modelou principalmente Milton Erickson, Vygotsky, né? E a partir desse conhecimento ele construiu a PNL. Então a PNL ela saiu da hipnoterapia de Milton Erickson. Em contrapartida, hoje, só para vocês entenderem, não há mais, eu descobri isso trabalhando aí nesses últimos anos, dando formações para terapeutas de hipnoterapia. Não há mais necessidade do transe profundo. Tá? Qual é o único benefício do transe profundo da hipnose? É desligar o senso crítico. Compreendendo neurociência e neurolinguística, você não precisa disso, você engaja a pessoa, você diz exatamente qual tipo de caminho neuroassociativo você quer construir na mente dela e faz com que ela participe desse exercício para construir essa conexão e fornece, quando necessário, os recursos que ela não tem. Então, qual é a vantagem? Qual é a vantagem? Primeiro, porque ainda se tem muito preconceito no mercado contra aqueles transes profundos da hipnoterapia. Então, benefício. Primeiro, com neurociência ninguém tem obstáculo. Segundo ponto importante, enquanto uma sessão de hipnoterapia pode demorar mais ou menos, a Gleice é terapeuta, o que? Meia hora a uma hora, né? Tá, então, quanto uma sessão de hipnoterapia pode demorar todo esse tempo, com esse recurso que eu vou ensinar para vocês, nós conseguimos isso em 5 minutos. Claro, o tempo maior demora um pouquinho mais para elicitar. E eu vou ensinar vocês o que é elicitar, é descobrir como a pessoa construiu a experiência. Ok? Também a meditação, né? Meditação é legal, mas eu vou dar um recurso, e eu tive nessas formações já professoras de meditação, professoras que davam curso, e elas me testemunharam que com os recursos que eu ensinei, em 2 minutos, ela tinha exatamente a mesma sensação que ela tinha se tivesse
pelo menos 20 a 30 minutos de meditação. Então, hoje, a neurociência ela tem colocado muitas coisas hoje de maneira obsoleta, né? Muitas ideias ficaram obsoletas. Eu também estudei Freud, né? E digo para vocês, tem muitas ideias ali, uma grande maioria, que ficou bastante obsoleta, principalmente à luz dessas novos recursos da programação neurolinguística e da neurociência. Ok? A qualquer momento, por favor, façam perguntas, tirem dúvidas. Estamos à disposição aí para responder. Então, a diferença das abordagens, para vocês entenderem do Professional Integrative Systemic Coaching, o porquê ele se diferencia no mundo. Todas as formações no mundo, elas trabalham focadas em, claro, resultados, desempenho, performance, mas elas têm uma influência muito forte americana. E o americano busca aquele pragmatismo. Em contrapartida, o que eu tenho percebido no Brasil é que a maior parte das formações, até de fora do Brasil, quando nós trazemos preletores, elas falam em resultados, mas elas não trabalham em cima de resultados. Elas trabalham em cima de competências. Ou seja, eu te forneço a competência e o resultado por si só aparece. Isso é verdade ou não? Nem sempre, né? Nem sempre. Como diz Jeffrey Zeig, nós também teremos coisas do Jeffrey Zeig aqui. Entre a terra do saber e do fazer, às vezes pode ter um abismo. Nem sempre eu te entregar uma competência significa que você vai internalizar, vai integrar e vai conseguir obter resultado dela. Então, o americano, aqui integra tudo, tá? Americano, europeia e sul-americano. Então, o americano é esse foco pragmático. E na Europa, o coach, na Europa, ele é terapeuta. O coach, ele é terapeuta também. Né? Ao contrário do coach americanizado que foca só em executivos. Eu sei que aqui a maior parte de vocês, com exceção, acho que da Gleice, talvez do Ezequiel, né? Talvez o Ezequiel também, mas fora o restante aqui, todos vocês, eu sei que o objetivo é para os seus negócios, para a sua vida pessoal, né? Mas para vocês entenderem um pouquinho de mercado. 98%, desculpa, do mercado, 98% do mercado para um coach, é o life coaching. E as formações elas não têm muito foco em life, elas têm foco em executivo. Nos executivos, nos negócios, né? Então, essa formação é a única que tem um foco muito maior em life coaching, porque até para um executivo ter grandes resultados, ele precisa aprender a se autoliderar, a autogerir, quebrar os seus estados. Hoje, esse negócio de performance, inclusive eu sou fundador do Instituto Brasileiro de Alta Performance, esse negócio está meio batido, né? Se você abre a internet e procura lá resultado, desempenho, performance, quantos mil vídeos, tutoriais, artigos existem sobre o assunto. Então, é uma coisa meio óbvia já, em muitos contextos. Agora, o que faz com que nós tenhamos, de acordo com a Cato, consultoria de gestão, a maior parte dos problemas nas organizações, nos negócios, na vida, em diversas áreas, é pessoal. E as formações elas não têm esse foco no eu, na identidade como ponto de partida, na construção do modelo de mundo que a pessoa quer experienciar. Então, essa formação se diferencia por isso, porque nós temos bastante efetividade no life coaching, que é o maior mercado, até dos executivos, 80% de acordo com a Cato é pessoal, e nós temos o maior número de recursos para esse contexto. Algumas célebres frases do mundo do coaching também são importantes. Uma delas é de Jack Welch, executivo do século pela Fortune e o maior líder mundial da atualidade, em uma pesquisa realizada pela revista Fast Company. Ele fala o seguinte: no futuro todos os líderes serão coaches. Quem não desenvolver essa habilidade será automaticamente descartado pelo mercado. Quer ver uma coisa interessante? Um dos segmentos de negócio mais difíceis de serem trabalhados é o segmento do setor público. Por quê? Porque as pessoas são contratadas através de concurso e muitas vezes os resultados são abaixo, ou eles às vezes podem até ter um comportamento antiecológico, um comportamento que desconstrói a sinergia do grupo. E mesmo assim, eles não, quando você precisa demiti-los, vocês sabem que é complicado, né? Uma série de advertências, ainda você vai, depois com essas advertências, tirar um concursado, pode dar processo, é complicado, e às vezes, sabe o que acontece? Você simplesmente promove a pessoa porque não consegue demitir.
Ou seja, ela é premiada pelo comportamento negativo, ok? Então, uma coisa importante do processo de coaching é que, normalmente, as pessoas elas têm uma tendência a serem desprovidas de inteligência emocional. Então, o que acontece? Quando você tem um comportamento diferente do meu, ele rejeita. Olha, você não parece comigo, você não vê como eu, então eu te rejeito. Eu não quero você no meu círculo de amizade. E quando você é coach, ao invés de realmente rejeitar o relacionamento com as pessoas, porque elas têm mapas, estratégias, visões de mundo diferente da sua, o que é que você faz? Você entende que aquele contexto em que ela está atuando, ela não é tão efetiva. Aí, qual é a tua ação? A ação é você entender o gap e ajudá-la. Ou seja, ao invés de rejeitar alguém que tem um comportamento ou uma performance inferior à sua em algum contexto, você passa a entender o gap, que é a diferença entre o que eu tenho e o que eu quero de resultado, e olhar para ela como coach. Então, ao invés de rejeitá-la, você já passa a buscar ajudá-la. Então, essa é uma das grandes vantagens da cultura do coaching dentro de uma empresa. Nessa formação, nós também teremos recursos para vocês conseguirem também, em diversos contextos, o público ou o privado, condicionar as pessoas a darem os resultados que a organização precisa, de maneira ética, séria e ecológica. Tá? Então, são recursos principalmente advindos da programação neurolinguística e neurociência para fazer com que as pessoas se comprometam mais com os resultados que vão manter a equipe em sinergia, vão manter elas motivadas e vão manter elas empregadas. Um outro pensamento extremamente importante é o pensamento de Gandhi. Você deve ser a mudança que você deseja ver no mundo. A descoberta mais importante do século XX é que era possível mudar o futuro mudando a sua maneira de pensar. A do século XXI é muito interessante porque hoje, com neurolinguística e neurociência, você muda radicalmente o relacionamento, o sistema em que você está, mudando a tua maneira de interpretá-lo, de vê-lo, de dar significado a ele. Vou contar uma engraçada para vocês entenderem também melhor esse ponto. Teve uma situação em que um empresário fez o curso conosco, essa é boa, você vai gostar dessa. E daí o empresário disse assim para nós, e não podem rir, tá, pessoal, porque é importante que tem diversos tipos de perfis das nossas formações, né? Daí ele disse assim para nós: puxa, sabe que aconteceu um negócio interessante comigo? Eu comecei a fazer terapia e agora é engraçado, parece que o pessoal descobriu e todo mundo me trata bem. Entendeu? Não dá para... Entendeu? E daí ele não entendeu que ele mudou a maneira de se relacionar com o sistema e o sistema mudou a maneira de interagir com ele. Então, a gente ouve de tudo e é interessante. Essa frase também é importante. Esse CEO do Google, Eric Schmidt, uma das personalidades mais admiradas da era do conhecimento, todo mundo precisa de um coach. Por que todo mundo precisa de um coach? Porque nós temos pontos cegos. Mesmo um coach precisa de um coach. Por quê? Porque ele tem, às vezes, um padrão e ele não está percebendo, ou às vezes também um outro profissional pode fornecer um recurso em determinado contexto extremamente útil para ele. Um coach potencializa o outro de maneira extraordinária. Então, todo coach precisa de um coach. Também. Página 13, então, o que é coaching? A palavra coach tem sua origem no inglês e pode significar treinador ou instrutor. Coaching é, portanto, o processo produzido pelo coach com o objetivo de facilitar e apoiar o coachee na conquista e realização dos seus objetivos e metas. O processo de coaching funciona como uma metodologia aplicada com princípios, ferramentas, por um profissional habilitado que visa aumentar o desempenho do indivíduo, grupo ou empresa. Então vamos lá. Essa formação é uma formação em coaching. Vocês se tornarão coaches, ou você será um coach ou uma coach, e o cliente de vocês, coachee. Tudo bem? Nesse programa, os participantes serão habilitados a utilizar a metodologia do coaching como um coach profissional, atuando de maneira autônoma, oferecendo e prestando serviços de coaching em diversos nichos de mercado. Então, é uma formação que vai formar você um coach. Self-coach, utilizando o coaching como processo de autodesenvolvimento contínuo, pessoal e profissional.
Leader Coach, desenvolvendo sua liderança e de sua equipe, utilizando o coaching como ferramenta estratégica. Olha, importante, nesse contexto aqui, a diferença do professional para o líder e para o executivo é bem simples. Lembre-se quem está te pagando. Por exemplo, quando você é coach, você é contratado pelo teu coach, ele está te pagando. Agora, por exemplo, se a senhora Lei me convidasse para eu ser coach dos seus funcionários, quem está me pagando é a senhora Lei. Então, eu vou ouvir o seu mapa e eu vou, sim, aí eu vou agir como coach, como líder coach, mas principalmente ali eu seria um mentor que iria trabalhar nos gaps, que é a diferença entre o que eu tenho e o que eu quero de resultados, mas para entregar o que a senhora me contratou, não o que o funcionário está pedindo. Ok? Fora esse contexto, que é um contexto que é o seu mapa, os seus indicadores de desempenho que serão relevantes, fora esse contexto, todos os outros contextos, você vai prezar o mapa de quem está te contratando. Lembre-se sempre de quem está te pagando. Por que é importante isso? Porque é muito comum uma empresa contratar um coach e ele, por inexperiência, ouvir o que o funcionário quer. Aí o que acontece? O coach potencializa o funcionário, ele pega e vai embora da empresa. Ok? Então lembre-se quem está te pagando, lembre-se o que é que você vai entregar para ele e ver se realmente as competências, o que ele está buscando de recursos, para que contexto é. Porque às vezes é possível que essa pessoa busque recursos para migrar para fora. Então prestem atenção nisso, porque senão será anti-coaching, vocês podem se queimar. Eu sei que aqui tem diversas situações, mas você vai se queimar se você for lá atender o funcionário da empresa e ele for embora. Ok? E Executive Coach, utilizando o coaching em seu contexto profissional para gerenciamento e desenvolvimento de equipes, treinamento e desenvolvimento e implantação de uma cultura de coaching. Nós acabamos de falar sobre a relevância de uma cultura de coaching, de trabalhar nos gaps. E esse aqui é a única formação que, pelo menos por enquanto no Brasil, que eu saiba, a única formação internacional, que é um conteúdo reconhecido, que também te forma terapeuta. Só para vocês entenderem que interessante isso. A International Coaching Federation, inclusive, essa formação está dentro das 11 competências da ICF, e no final da apostila vocês têm as 11 competências da International Coaching Federation, presente em 117 países. Tá? Nós, então, nessa formação, vamos prezar tudo isso também. Em contrapartida, uma das coisas que vocês vão ouvir dessas instituições internacionais é que coaching não é terapia. Só para vocês entenderem. A International Coaching Federation diz que PNL não é terapia, coaching diz que não é coaching, mentoria não é coaching, Ok, é um mapa legítimo deles, só que eles são americanos, Eles têm um mapa americanizado. Na Europa não se tem esse mapa. E volto a dizer, pessoal, eles estão indo numa direção a qual eles vão ter que rever esse princípio. Por quê? Porque quando eu produzo sentido para uma pessoa, por exemplo, quando eu crio uma rota para rapidamente levá-la ao estado desejado, isso soluciona impasses, isso produz clareza, isso produz esperança, inclusão, gera uma alavanca, e isso soluciona impasses. Então não é possível que o processo de coaching, mesmo americanizado, ele não promova soluções. E soluções é terapia. Ok? Exatamente isso. Então, eles vão ter que rever. Por quê? Porque, só para vocês terem uma ideia, eu conheço coaches formados por essa linha, e quando eles se formam, a única coisa que passa na mente deles é irem até uma empresa e oferecer seus trabalhos. Então, o mercado executivo e business é interessante, é rentável, mas é um mercado muito pequeno, é um mercado um pouco melindroso. E volto a dizer, de acordo com a Cato, 80% dos problemas dos executivos são pessoais. Então, quem se forma numa linha bem americanizada, ele fica um pouco limitado. Outra coisa, coach que não conhece programação neurolinguística, ele fica também bastante capenga. Porque a PNL ela faz com que você rapidamente elicite e entenda como a pessoa construir, faça uma redição rápida de qualquer tipo de experiência, que muitas vezes pode limitá-la. Então, eu digo, as formações em coaching hoje,
elas estão indo nessa linha, por isso que se vocês derem uma olhada na internet, aí vocês vão ver coach que fizeram hipnose, que fizeram PNL, eles... Não tem coach bem sucedido aí que não tenha 4 ou 5 cursos de suporte a isso. Tá? Então esse ele já vai bem mais sucinto nos pontos que são os principais necessários para a efetividade do processo de coaching. O objetivo aqui é o quê? É simplificar. Então todas aquelas influências estão ali, mas para que em cada um dos contextos fique simples como se soluciona o impasse. Ok? Então o coach faz com que o coachee desenvolva novas competências e aprimore as já existentes, identifique com clareza propósito, missão de vida e valores, aprenda a prever e superar obstáculos, aumente sua performance, energia e conquista de metas, melhore sua qualidade de vida, principalmente porque sua vida se torna mais equilibrada, principalmente porque nós aprendemos muito rapidamente a produzir sentido para as pessoas. Só para vocês entenderem, pessoal, a palavra de ordem agora da era conceitual, que nós começamos a adentrar desde o ano de 2008, nesse novo tempo, nós estamos gradativamente saindo da era do conhecimento em direção à era conceitual. E a principal palavra de ordem da era conceitual é produzir sentido. O coach, o líder, a pessoa que for, né, com qualquer tipo de intervenção na sociedade, ele precisa aprender a produzir sentido. Ok? Então, nós produzimos sentido. Tem outras implicações da era conceitual interessantes. Por exemplo, design. Design hoje virou commodity. Hoje você precisa ir além do design, porque antigamente o relevante em qualquer tipo de produto ou serviço era característica e benefício, certo? Ok, isso é commodity, isso é o básico, isso é o óbvio, design, funcionalidade, isso é o básico, é o óbvio. Se vocês querem ir além agora, precisa ser engraçado, gerar uma experiência, superar, digamos assim, que aquilo possa, de certa maneira, definir a tua identidade, que aquilo realmente seja divertido. Isso é ser conceitual. Por exemplo, eu cito agora a Apple. A Apple e o Steve Jobs, o primeiro líder da era conceitual e a primeira empresa da era conceitual. Ela está muito além do característica, benefício, funcionalidade e design, né? Ela está muito além. Então, é nessa linha que a era conceitual está indo. Pesquisem sobre a era conceitual que vocês vão ver que tem muitas oportunidades em todos os segmentos, para uma doutora, para empresários, consultores, né? Vocês vão ver que tem muitas oportunidades ali que estão se abrindo. Então, o coaching é um processo de resultados. É um investimento seguro com total e imediata possibilidade de mensuração do ROI, que é retorno sobre investimento, pois os resultados são imediatos para você, para os seus liderados ou clientes. Pessoal, isso parece óbvio, parece que eu estou falando algo batido, né? Isso é óbvio, é por isso que eu estou aqui, certo? Mas só para vocês entenderem, eu conheço uma grande maioria de coaches e de instituições que não entendem que a única razão para se contratar um coach ou para se fazer uma formação em coaching é resultados. Eu já ouvi coisas do tipo assim, isso teve empresários que vieram de Porto Alegre para que eu pudesse atendê-los. E eu ouvi coisas do tipo assim, amiga, joga tudo para cima. Né, esquece isso, não dá bola para isso, passa por cima. Quer dizer, coisas totalmente inconsistentes. Imagina uma empresária que descobriu, aos 40 e poucos anos, que algumas coisas na sua vida não faziam mais sentido, e a coach dela diz, joga tudo para cima. Isso é um absurdo. É um absurdo. Tá? Outros que não estão preocupados com resultados. Isso é um absurdo. Quem é que contrataria um técnico para a seleção brasileira pagando bem, dizendo assim, não, só nós queremos colocar uma figura lá aleatória, ilustrativa, se ganhar, ganhou, se não ganhar, também está tudo bem. Faz sentido? Lá quando tem o jogo na televisão, não tem lá o coach, né? Então, eles contrataram aquele profissional porque eles acreditam que eles podem ter a vitória com o trabalho dele. Então, se não der resultados, não é coaching, é qualquer outra coisa. Ok? Então, nós, ao final dessa formação, o meu objetivo é fazer com que vocês sejam precisos, pragmáticos, especialistas em identificar gaps, produzir sentido e rapidamente solucionar, eliminar esse gap, que é
mais uma vez, a diferença entre o que eu tenho e o que eu quero de resultados. O que vocês só vão fazer isso é encontrar o gap e eliminá-lo. Esse é o objetivo da formação. Isso é ser coach, isso é ser pragmático. Outra coisa, como nós trabalhamos também dessa forma, em cima de gaps, eliminando, né, essas diferenças entre o que eu estou tendo e gostaria de ter e estou tendo de resultados, isso vale muito. Por quê? Porque os nossos profissionais que nós formamos podem fazer a seguinte pergunta que vocês não vão ver o restante dos coaches por aí fazendo. A pergunta é: quanto vale teu resultado? Quanto vale teu sonho? Quanto você me paga se eu te entregar isso? Então, essa pergunta do tipo, quanto vale teu resultado? Quanto você me paga? Essa pergunta é uma pergunta realmente de quem trabalha em cima de resultados. E nós vamos também engajar, condicionar e aprender uma série de estratégias cognitivas para que a pessoa tenha o melhor resultado possível em diversos contextos. Áreas de atuação do coach. Pessoal, algumas áreas de atuação do coach. Uma delas é business coaching, tá? Então, para atuar como business coach, é o caso do Gustavo e o caso do Ezequiel, que são do teu também, né? Nos teus próprios negócios. O teu é líder coach, mas também é business. Então, da senhora Arley também, né? Então, vocês aqui, business coach, normalmente, para quem quiser, por exemplo, prestar serviço para fora, para uma empresa. Aqui vocês vão usar para o negócio de vocês. Mas se vocês quisessem prestar serviço para fora, é bom que a pessoa tenha uma formação em administração, em gerenciamento de processos, em gestão, ou RH, ou psicologia, para prestar serviço no contexto do business, que ela compreenda os processos administrativos, tá? Porque nós vamos fornecer recursos, mas o principal gap, isso vai ser ótimo para você, Gustavo, o principal gap, até de multinacionais que eu tive a oportunidade de atender, é financeiro. O principal problema. Então, um coach com essas formações que você, que é teu métier, né? O Gustavo ele é da Unicred, especialista em solução financeira, certo? Então, ele vai um mercado riquíssimo, um mercado amplo, né? E com acho que nem sei se nós temos algum coach financeiro aqui no sul do Brasil, pelo menos no interior, não acredito. Então, um mercado vasto, com muita demanda, né, o coaching financeiro. No Dropbox, todos receberam o link do Dropbox? Todos viram o link do Dropbox? No Dropbox, mas depois confere se chegou certinho. No Dropbox, eu tenho lá muitos brindes, muitas coisas, uma biblioteca bem ampla, tá? Mas tem uma pasta lá bem útil que vocês todos podem ver ela. Claro que para o Gustavo é mais uma especialização, fora uma série de cursos que você vai fazer lá, que já tem feito também na tua área. Mas nós temos uma pasta de coaching financeiro também, com livros de coaching financeiro, né? Pelo menos para nós aqui, o básico assim sobre coaching financeiro. Ok? Executivo e coaching, então, que é os executivos nas organizações, setor público ou privado. Life coaching, como eu falei, que é o maior mercado de todos, que é a vida pessoal. Aí no life você tem desde um adolescente que está buscando entrar no mercado de trabalho, buscando sentido aí para qual tipo de atividade ele vai exercer, até uma pessoa da melhor idade que quer um novo propósito na vida. Então é todo mundo, até o próprio executivo também é life também, tá? E eu vou contar uma para vocês, tá? Nós temos agora Spiritual Coaching, uma modalidade nova que surgiu, e nós temos até Pai de Santo Coach, tá? Sim, pode olhar na internet, tem de tudo, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu sou Spiritual Coach, mas eu não cobro, tá? Daí eu sou cristão, então eu faço Spiritual Coaching, mas é totalmente gratuito, de graça recebestes, de graça dai. Então eu faço até palestras de Spiritual Coaching, mas volto a dizer, jamais cobro, é totalmente gratuito, ok?